Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, né? Começar aqui mais uma entrevista, mais uma conversa, mais um bate-papo de uma maneira diferente, fazendo aqui por via WhatsApp, né? Mas conversando aí sobre um tema de extrema importância, de extrema relevância, que é a luta aí da população indígena, a luta aí da população dos povos originários, principalmente essa população que, né, se encontra, né, nas cidades, que se encontra aí na parte urbana e que muitas das vezes é ignorada, né? Enfim, eu tô aqui com a Maria Lídia e peço aí para que ela, por favor, né, fale um pouquinho dela antes da gente começar esse papo. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Eu sou Maria Lídia Tupinambá, né? Sou do povo Tupinambá do Maranhão. Me encontro em contexto urbano, né? Como você falou, não é uma luta um pouco diferente de quem está em território, porque nós também queremos marcar o nosso espaço na cidade. Somos muito invisibilizados pela questão de não estarmos mais na aldeia, mas somos indígenas, não importa o espaço que nós estamos ocupando. E não é diferente da luta de quem está em território, né? Porque, assim como alguns povos, nós já perdemos também os nossos territórios. Então, hoje nós temos alguns povos indígenas que estão também na retomada territorial e também na retomada ancestral. O que é um pouco da minha história aqui em São Luís, porque meu povo tupinambá foi sempre dado como extinto, né? E com o tempo teve um apagamento cultural em relação ao crescimento da própria cidade de São Luís, e alguns parentes indígenas começaram a esconder a sua identidade, até por uma forma de se preservar, né? Então, São Luís é uma cidade conhecida como território tupinambá. Nós tínhamos 26 aldeias tupinambás. Hoje essas aldeias elas são bairros, né? O mais interessante é que você reconhece esses bairros como nomes indígenas, mas não reconhece a população que se encontra aqui na cidade. Muito bem, então, Maria Lídia, então vamos começar aqui com as perguntas e gostaria de saber como que é, como que é estar em contexto urbano. E mais, né, como que se desenvolve esta luta, né, que você coloca? Guilherme, atualmente eu faço parte do conselho da RENIL. A RENIL ela é uma rede de articulação para os indígenas em contexto urbanos, né, e também os imigrantes. Eu entrei há 7 anos atrás como membro. Me identifiquei no momento com a luta, né, de quem se encontrava fora de território. E de uns 3 anos para cá eu entrei, sou conselheira agora a nível nacional. A luta que nós fazemos em contexto urbano ela é uma luta sempre coletiva, né? Então, geralmente, quem se encontra nesse contexto, né, geográfico sempre busca se reunir com parentes de diferentes povos, né, para juntos formar um coletivo e fazer uma luta coletiva, nunca uma luta individual, né? Então, qualquer reivindicação que se faça sempre tem que ser de forma coletiva, até que para que seja escutado. Então, nós tivemos já casos aqui, acompanho muitos parentes que se encontram nessa situação, que ele tentou fazer uma reivindicação individual e não foi nem escutado. Então, a gente sempre orienta que ele se organize, né? Hoje nós temos vários coletivos espalhados no Brasil todo. Aqui em São Luís, nós temos na capital dois coletivos, que é o coletivo do povo Guajajara e o coletivo do povo Tupinambá. São coletivos, né, por povos, mas quando é a luta, ela é uma luta realmente coletiva, precisamos estar unidos, né? Então, esse processo de identificação do parente na cidade, ele é muito importante. Então, nós acompanhamos o levantamento de Campinas, em São Paulo, que se encontra lá 3.000 indígenas, né, de diferentes partes do Brasil.
Aqui em São Luís, nós, pelo último censo, nós já estamos com quase 1.800 indígenas que se encontram aqui. Mas deixando bem claro que a maioria vem para a cidade para estudar ou fazer algum tratamento de saúde, né? E dificilmente ele se identifica como indígena que se encontra em contexto urbano, porque ele sabe que ele veio de uma aldeia e ele vai voltar. A minha história já é um pouco diferente, porque eu nasci, fui criada e tive uma filha também no contexto urbano. Então, pelo processo de genocídio que o meu povo passou, nós não temos território, né? Hoje nós temos uma retomada ancestral aqui no Maranhão, feita em 3 lugares diferentes: São Luís, Guimarães e Cururupu. Então nós já temos praticamente quase 40 famílias, né, que já faz a busca da sua retomada ancestral. Então essa busca, além de identificar a cultura, né, do seu reconhecimento, nós também buscamos pelas políticas públicas, né, que nós não temos. Então, para quem está na comunidade já é complicado, imagine quem está na cidade. Por exemplo, nós não temos acesso à saúde indígena, né? Porque a CESAI, ela nunca fala que a saúde é para atender só o indígena que está na comunidade. Na verdade, a CESAI, ela é responsável para todos os indígenas. Mas o sistema, né, que no início começou por não indígenas, eles determinaram que a CESAI era para atender só que se encontra na aldeia. Prova disso nós tivemos na época da pandemia. Muitos parentes morreram pela falta de vacinação. Muitos parentes não tinham conhecimento que ele teria que ser vacinado independentemente do lugar que ele estava. Alguns voltaram para a aldeia, né, por eles não estarem no cadastro do DICEI, foi negada a vacina para eles. Então, nesse vai e volta, alguns morreram pelo caminho. E aí, quem se encontrar no contexto urbano, nós tivemos que entrar pelo Ministério Público, para que fôssemos vacinados. Mesmo com a DPF do ministro Barroso na época, alguns parentes não conseguiram. Aqui no Maranhão, quem se encontra fora de território foram vacinados. Mas depois nós pegamos relatos de outros coletivos que estados nenhum conseguiu. Por exemplo, os parentes que se encontram em contexto urbano de Pernambuco, foi negada a vacina para eles como prioridade indígena. Eles poderiam ser vacinados ou pela idade ou pela profissão. Já o que não foi que aconteceu aqui no Maranhão. Nós conseguimos ser vacinados como prioridade indígena, mesmo estando fora de território. Buscamos, Guilherme, a nossa política pública, né, para o bem viver para quem se encontra aqui na cidade. E alguns não querem voltar para a comunidade, né? E nós não perdemos a conexão com a nossa comunidade. Atualmente nós temos indígenas que já moram aqui na cidade há mais de 30 anos, que vieram das suas aldeias, né, por motivo de tratamento de saúde, entenderam que ficar na cidade seria melhor para eles, né, mas deixando bem claro que a maioria desses indígenas que se encontram na cidade mora em periferia, né, mora em áreas bem distantes do centro urbano, e eles têm os seus direitos negados por simplesmente não estar naquele espaço limitado, demarcado, que o não indígena, né, determinou que aquele é o espaço que nós temos que ocupar, que é o que nós chamamos de aldeia, né? E hoje nós deixamos bem claro que o nosso espaço é o Brasil todo. Então, quem foi que criou essa questão de limite? Não foi o povo indígena, né? Então, eles querem nos colocar dentro daquele espaço. Então, hoje, quando o indígena está na cidade, por ele estar cursando uma universidade, fazer o uso de um celular, falar muito bem o inglês, às vezes é considerado, principalmente para não indígena, que ele não é mais indígena. Por quê? Começamos a também acompanhar a cultura do não indígena, mas não esquecemos a nossa cultura. Independentemente de onde eu esteja, eu nunca vou deixar de ser indígena. E hoje nós temos parentes indígenas que estão na França fazendo doutorado, inclusive uma grande amiga minha, né? Ela se encontra lá. Foi uma das primeira indígena em contexto urbano nordestina, né? Conseguiu uma bolsa de doutorado na França. E ela, o que ela observa lá? Ela observa que o tratamento é até um pouco mais racista, porque para eles lá ela não é indígena, ela é uma indiana. Então, ela fica até numa situação constrangedora, porque na cabeça deles, eles têm
qual seria o perfil de um indígena, né? Daquele cabelo comprido, né? Daquela cor um pouco mais vermelha, um pouco mais parda, né? De não falar o português, né? Imagine falar o francês, né? Então, imagine pra gente, ela que está fora do país, está sofrendo isso, imagine nós que se encontra nesse contexto, né? E sem falar que nós quebramos também a questão do fenótipo, né? Porque esquecem que passamos pelo estupro, as mulheres indígenas, as mulheres negras, a questão da miscigenação. Então você vê indígena de cabelos cacheados, você vê indígena com os olhos um pouco um pouco maior, você vê indígena com os olhos claros. E aí aquela pessoa que não conhece, né, realmente todo o processo da miscigenação, é mais fácil dizer que aquela pessoa não é indígena. Então, é criado um folclore, né, a respeito de como tem que ser o indígena, principalmente a questão da física, né, a cara do indígena, retratando o que foi escrito, né, em 1500. Então, é como se nós tivéssemos que viver em 1500 e não acompanhar todo o processo tecnológico, né? Ficarmos sempre lá na aldeia, ficarmos sempre usando ainda arco e flecha para se alimentar. E não aceitamos isso, nós acompanhamos o processo. E essa política pública que nós buscamos hoje é um direito. E deixamos bem claro que não é o espaço que eu estou morando que vai dizer que eu sou mais ou menos indígena. E Maria Lídia, em relação à questão do preconceito, né, e outros debates aí com questão do emprego, como que fica aí para a população indígena que mora em área urbana? Olha, a questão do emprego, nós trabalhamos em diversas profissões, tá? Necessariamente não é porque somos indígenas que temos que ser só artesão, não. Atualmente nós temos, eu sou pedagoga, né? Trabalho na área da educação há muitos anos, né? Sempre fiz questão de me identificar como uma mulher indígena, né? No espaço que eu ocupo. Já passei constrangimento, sim, por estar usando pinturas, né? O nosso grafismo indígena, porque nós usamos muito o genipapo para fazer essas pinturas no nosso corpo. Pinturas essas que saem com 15 dias, né? Com água e sabão, né? E o que eu achava mais interessante é que as crianças em si adoravam, né? Quando eles sabiam que eu vinha da aldeia, eles automaticamente descobriam alguma pintura no meu braço, vinham, tocavam, perguntavam o que era, explicava o significado daquela pintura, né? Que ela é uma história também, uma resistência. E eu sempre via a curiosidade das crianças em falar que queriam ir para a aldeia. Nesse período, que eu estava numa determinada escola, algumas crianças começaram a dizer assim: tia, minha bisavó é indígena. Né? Então, para elas, o sangue indígena ficou ali na bisavó. Né? Morreu, parou ali. E eu sempre falava assim: se a sua bisavó é indígena, sua avó é indígena, sua mãe é indígena, você também é indígena. Basta só você fazer a busca dessa sua identidade. E algumas crianças começaram a entender isso, né? Meninos de 11, 12 anos, né? Agora, já teve realmente situação de constrangimento, mesmo com outras pessoas, com outros parentes, de determinadas situações serem até humilhados por serem indígenas, assim, e a famosa frase, também tinha que ser um indígena, é preguiçoso, não sabe fazer determinadas coisas, não é assim, né? Aqui na cidade, nós temos profissionais na área da estética, na área da educação, né? Também na questão do turismo. Então, assim, é bem diversificado a nossa profissão no contexto urbano. A diferença é que esses espaços que nós ocupamos, nós nos identificamos como indígena, né? Justamente para quebrar um pouco isso. Eu lembro que uma vez uma pessoa, fui fazer uma ficha, né, no hospital, e ela tacou lá num formulário branco. Eu estava acompanhando a tela do computador e disse, não, eu sou indígena.
Eu até falei assim, você deveria me perguntar, né? Ah, mas é porque eu olhei a sua pele e você é um pouquinho mais clara do que eu. Eu disse, não, eu sou indígena e eu quero que você faça a correção. Então, é importante a gente fazer essa demarcação de espaço, né? Justamente para provar nossa presença aqui. E o que é interessante, Guilherme, é que as pessoas acham que isso é uma fala, é uma luta nova. Não é. Desde o início, das primeiras cidades, dos primeiros povoados, muitos indígenas foram tirados das comunidades e vieram trabalhar para essas pessoas na cidade. Até mesmo fazendo serviço de escravo, até mesmo vendendo alguma coisa para eles, porque muitos viviam como ambulantes. E nessa retirada desse parente, a maioria não sabia voltar para suas comunidades. Então, essa luta, ela é uma luta desde o século passado. Só que ela não é muito comentada, né? Porque a visão que passa mais é aquele que está no território. E quando você traz essa fala nova, aí as pessoas estranham. O mais interessante é que há 2 anos atrás eu participei de uma reunião pela ONU e nós postamos dados de indígenas brasileiros, nós temos 2 relatórios, como eu falei que eu faço parte da RENIL, nós temos 2 relatórios que nós entregamos para a ONU sobre os indígenas em contexto urbano. E nós ficamos assustados que para a ONU, né, quem é indígena em contexto urbano, que está no Brasil, são os indígenas venezuelanos, né, os Uarau, quando vieram para o Brasil. E aí nós mostramos que nós também temos indígenas brasileiros que moram na cidade. Então você vê que os dados, as informações, temos, só que nem todos querem saber. E Maria Lídia, eu queria que você entrasse um pouco mais no debate, que é o seguinte: o que leva, né, quais são os motivos, as razões que levam, né, um indígena ou setores aí da população indígena a morarem na cidade? Guilherme, nós temos uma lei educacional, que é a 11.645/2008. Ela é uma lei obrigatória, né, no estudo da história e da cultura indígena e afro nos estabelecimentos do ensino fundamental e médio. Então, essa lei, ela é uma lei que serve como instrumento importante para combater o preconceito e a discriminação referente aos povos indígenas. E essa lei ela não é aplicada, né? A maioria das escolas elas não fazem uso dessa lei. Então, assim, quando você sabe que aqui tem uma criança ou até mesmo um professor naquele estabelecimento, seria interessante estar trabalhando essa lei para que aquela pessoa não se sentisse constrangido em estar usando os seus colares, os seus brincos, né, a sua pintura. Eu sempre digo que é uma lei de acolhimento para aquela pessoa que está naquele espaço, né, de contexto urbano. E é uma lei que eu, como pedagoga, ela não é aplicada, né? O que se vê? As escolas acham que falar sobre indígena é só pegar a data em comemoração aos povos indígenas, ou relacionar o folclore, ou relacionar ao dia da árvore. Mas estudar, conhecer, né, e aplicar até o que você tem de conhecimento dos povos dentro de uma prova de português, dentro de uma prova de matemática, seria interessante. Então, hoje nós temos crianças que estão matriculadas nas escolas, na cidade, elas não se sentem à vontade de se identificar como indígena, porque ali não é um espaço acolhedor. Por experiência própria, aconteceu isso comigo há uns anos atrás, quando eu fui trocar minha filha de uma escola para outra, e na hora da matrícula identifiquei ela como uma criança indígena, né? E aí a diretora veio, falou comigo e disse assim: "Ah, mas aqui não é uma escola aqui não é uma escola indígena". Eu digo: "Eu sei que aqui não é uma escola indígena e eu também sou pedagoga e entendo um pouco da lei. E ela tem direito de estar aqui matriculada". E aí eu perguntei assim: "Sim, como é que vocês estão trabalhando a lei 11.645?". Ela não soube me dizer, porque não é trabalhada, né? E aí quando você vai partir para dados, né? Você não tem. Eu sou conselheira de educação escolar indígena, daqui do Maranhão,
inclusive a Secretaria do Estado do Maranhão, não tem esses dados, porque nós temos um censo que sai todo ano sobre as crianças que são matriculadas. E não tem esses dados dessas crianças que são matriculadas aqui em contexto urbano, mas são matriculadas. É que elas não se sentem à vontade de se identificar como uma criança indígena, porque sabe que vai sofrer preconceito. Então, a minha filha, ela nunca passou pela essa questão em si diretamente, devido já ela conhecer a história dela e saber como ela tem que se comportar, né? Então, ela se identifica como uma criança indígena, ela conhece um pouco a cultura, sim, mas ela não esconde. Se alguém pergunta para ela, ela diz. Mas devido todo o trabalho que eu sempre fiz em casa com ela e dela saber também que a mãe dela faz parte do movimento indígena. Então, fica muito mais fácil. Quando essas crianças não têm esse preparo em casa, ou até às vezes têm, porque é melhor não tocar no assunto, ele não se sente à vontade. Então, sem querer, ele acaba ouvindo até brincadeiras, né? Bullying, que acontece muito, recebe aquilo, se cala, porque ele não tem, às vezes, aquela maturidade para saber lidar com a situação. Então, a questão da educação, realmente, essa lei, se ela fosse aplicada, eu estou falando a nível nacional, em todas as escolas, nós não teríamos também esse preconceito que quem está na cidade passa. E Maria Lídia, saindo um pouquinho dessa conversa, né, mas acho que tocando num tema que é de extrema importância para a população indígena, e a questão do marco temporal, né? Como que você, né, enxerga esse debate? Como eu falei anteriormente, muitos vêm para a cidade em busca de uma educação melhor ou um tratamento de saúde, às vezes por ter o seu território muito invadido, não quer colocar às vezes a sua vida em perigo, descontentamento com lideranças, que isso ocorre também nas comunidades, né? Ele acaba saindo. Então, nesse sair, se alega assim, eu vou para a cidade em busca de algo melhor. Quando eu digo esse algo melhor, eu coloco em aspas, porque ele não encontra esse algo melhor, né? Como eu falei, a maioria mora em periferia. Quando está aqui, ele não pode fazer o uso da saúde indígena, né? Que no caso é relacionado ao DICEI, à CESAI. Sabendo isso, que o mesmo indígena que é atendido pela CESAI, né, é atendido pelo SUS, né? Mas é diferente, o que acontece? Se um indígena aqui passa mal e pedir uma ambulância, e se for identificar como indígena, a própria pessoa vai dizer, não é com a gente, é com o DICEI, né? E aí, se eu ligo para a casa de apoio, no caso, que é a CASAI, e falar que eu estou precisando de uma ambulância como indígena e moro na cidade, eles não vão me atender. Então, assim, você fica passando mal, uma briga interna, vamos dizer assim, de um sistema político, e você não é atendido, né? E o que acontece, Guilherme? As pessoas acham que a gente mora na cidade e nós temos benefícios. Nós não temos benefícios, né? Como eu te falei, não foi fácil para vacinar quem está em contexto urbano. Achava-se que tinha que ser uma vacina específica, uma quantidade X, para vacinar quem está na cidade. Não é isso. Se o Estado compra a vacina e é o município que faz o processo da vacinação, então era obrigatoriedade do município vacinar esses parentes que estão na cidade também. Porque nós também somos, o Estado e o município é responsável pelos indígenas, independentemente em que território eles se encontram ou não. E aí o que acontece? Como eu falei, hoje nós temos muitos territórios que são invadidos por grileiros, por madeireiros, por garimpeiros, e às vezes a família é ameaçada de morte, né? Tem as suas casas, às vezes tocam fogo,
maltrata alguém da família, que a gente já teve casos de pessoas que foram realmente agredidos na rua, saindo da aldeia para vir para a rua, fazer as compras que levam para a aldeia. Então, eles resolveram sair daquela região e vir para a capital como uma forma de proteção, né? Agora, o que nos empurrou muito para a questão da cidade foi justamente esse aumento urbano, né? Então, foi a cidade que chegou à aldeia. E aí a aldeia, a cidade foi consumindo a aldeia. E nisso, naquele espaço ali, estou me referindo mais na questão aqui da capital, para ficar bem claro, porque São Luís eram 26 aldeias, tupinambás. Essas aldeias são bairros, então elas, por ser na capital, elas sumiram, né? Sumiu a questão territorial, mas não sumiu o povo. O povo, ele teve que se misturar, né, para poder sobreviver. Então, foi uma forma de resistência. E esse processo dessa resistência aí já foi dito pelos nossos antepassados, principalmente referente ao povo tupinambá, que nós iríamos que se calar por um certo período, né? E depois nós iríamos explodir de novo, explodir como uma grande onda de mar, trazendo a nossa resistência. Por quê? O povo tupinambá é um povo de litoral. Então, nós somos os primeiros povos a ser massacrados quando os colonizadores chegaram aqui. Então, somos um povo de resistência? Somos. Alguns falam assim, mas vocês tiveram medo de lutar. Não, nós não tivemos medo de lutar. Nós tivemos que nos resguardar para que futuramente pudéssemos fazer essa luta, que é o que está acontecendo hoje. O povo tupinambá foi reconhecido em 2000 pela justiça, porque era dito como um povo extinto. Então, na época, o cacique Babau, da Bahia, né, ele entrou na justiça e, oficialmente, o povo tupinambá começou a ser reconhecido pela FUNAI. Então, quando ele fez isso, ele não fez só para os tupinambás da Bahia, foi para todos os tupinambás que se encontrassem em vários estados brasileiros. Olha, eu digo que o meu marco ele não é temporal, meu marco é ancestral, né? Nós sempre estivemos aqui, então não é a partir da chegada do colonizador de 1500 que eles vão determinar a minha data de existência, o meu território. Essa questão do marco temporal nós sabemos que é, na verdade, um ato, né, de genocídio. É uma forma de poder entrar dentro do território, realmente, porque as maiores riquezas minerais se encontram dentro dos territórios indígenas. E quem protege são os guardiões, somos nós. Então, a questão desse marco temporal, que inclusive foi vetado, algumas coisas dessa PL, recentemente, teve algumas situações que não foram muito favoráveis ainda, né? Então, era para ter sido vetada a PL completamente toda. Mas ainda se vê uma questão de se entrar dentro do território, né, para se fazer uso daquilo que nós estamos preservando. E esse marco temporal, ele não aflige só quem está na comunidade. Ele aflige todos os indígenas de forma geral. Quem está na comunidade, quem está em contexto urbano e também até quem está fora do país. Porque nós temos, como eu falei, nós temos muitos indígenas brasileiros que moram em outros países. Então, é uma lei genocida que realmente é um processo que aconteceu em 1500, quando os colonizadores chegaram, e está sendo retomado de novo, em 2023. A diferença é que em 1500 nós não conhecíamos o colonizador, não conhecíamos os nossos inimigos, não sabíamos se eles eram bonzinhos ou não, né? Porque eles nunca chegaram a falar de imediato dos seus interesses, que eram interesses de quê? De matar, de tomar e de dominar. Hoje nós sabemos quais são os verdadeiros interesses dele. Então, estamos preservando, estamos brigando por isso, né? E esperamos realmente que essa PL ela não avance mais, porque nos últimos tempos está tendo uns ataques em bastantes territórios, né? Ataques mesmo matando alguns parentes indígenas, tocando fogos criminosos. Nós tivemos alguns lugares no Brasil
que se acredita que aqueles incêndios que iniciaram dentro das matas foi sim incêndios criminosos, justamente para o quê? Para desestruturar o indígena que se encontra naquele território. Essa questão do marco temporal é algo que precisa ser derrubado totalmente, porque não podemos estar sem a nossa segurança ocupando um território com medo de ser atacado a qualquer momento. E como eu falei para você, nós que estamos no contexto urbano, a maioria já teve o seu território tomado. Alguns estão fazendo essa retomada. Maria Lídia, vamos aí para a última pergunta. Existe uma visão que eu considero bastante preconceituosa, bastante complicada de muitas pessoas, que a partir do momento que o indígena vai morar na cidade, ele acaba perdendo a sua identidade, né? Eu gostaria que você rebatesse esse tipo, né, de argumento. Sim, Guilherme, isso nós escutamos sempre. Por estar na cidade, fazer uso de celular, saber mexer em notebook, ou até mesmo estar cursando uma universidade, indo além, né, fazendo mestrado, doutorado, alguns acreditam que nós perdemos a nossa ancestralidade, a nossa cultura. Não perdemos nada, né? Hoje, eu morar numa casa na cidade ou morar numa casa dentro da comunidade não vai me fazer mais ou menos indígena. Até porque, aonde eu vá, essa ancestralidade me acompanha, né? Então, o que que acontece? É uma forma ainda de querer limitar o espaço que nós temos, né? Tipo, eu só posso ocupar esse espaço aqui, né? Eu só posso morar aqui. E eu não posso ir além. Então, nós que estamos em contexto urbano, escuta muito isso, né? Às vezes, as pessoas que não têm nem conhecimento acreditam que um indígena que está morando na cidade mora numa parte boa da cidade, na área nobre ou num apartamento. Não, isso não acontece. Moramos na periferia, né? E quem não mora, às vezes, na periferia, que é dentro do centro, como a gente tem aqui em São Luís, ou mora o que nós chamamos de zona rural, que da onde você mora para chegar no centro da cidade, você leva 3 horas de ônibus, né? Ou se você tiver um carro, leva até 1 hora ou 2 horas. Então, assim, é algo que nos acompanha. E o mais interessante que a universidade, que é um centro de conhecimento, de troca, de experiência, deveria favorecer esse espaço também. Não acontece, né? Nós vimos muito não indígena nas universidades falando sobre nós. Mas quando nós estamos ocupando aquele espaço ali, não nos dão voz, não aceitam o que a gente fala, entendeu? Então, parece que o nosso conhecimento ele não é valorizado. E frisando bem, quem mora na cidade, ele não perde a conexão da sua comunidade, ele não perde contato com seus parentes. É o modo que ele escolheu de um espaço para morar, né? Eu não gostaria de estar morando na cidade. Eu gostaria de estar morando na minha comunidade, mas não só eu. Eu queria que todas as pessoas do meu povo tivessem dentro das comunidades. A gente não precisasse vir, às vezes, até fugindo da aldeia para a cidade como uma forma de sobreviver, né? E aqui nós também temos essa selva de pedra, ela não é tão fácil para você sobreviver, porque há a questão cultural, há a questão da sua língua, né? Eu falo português, né? Porque o tupi antigo, que é a origem, que é a língua do meu povo, ele foi proibido há muitos anos de ser falado. Hoje nós estamos fazendo essa retomada linguística através do Nhangatu, através de aulas de algumas pessoas que não esqueceram. Então, quando eu digo retomada ancestral, eu estou retomando tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi roubado. Então, eu vou retomar, né? Mas eu vou retomar de uma forma consciente, entendendo a minha história, entendendo que eu tenho que escrever uma história sobre algo que foi, não que eu diga que foi perdido, porque a nossa ancestralidade ela não é perdida. A nossa ancestralidade
ela passa pelo apagamento cultural, o que eu sempre falo de abortos culturais, porque muitos que moraram na cidade não foram criados dentro da cultura, né? Eu tive ainda essa questão de ser criada um pouco dentro da cultura devido à minha mãe. A minha mãe conviveu muito com a minha bisavó, a minha bisavó Ângela Tupinambá. Então a minha mãe teve esses ensinamentos e foi passado, né? E eu lembro na época que eu fiquei grávida, que eu tive que ser internada, a minha bebê estava atravessada, né? Por ela estar atravessada, estava correndo risco e eles já queriam fazer a cesárea, né? E a minha filha não estava, ainda estava no início de 6 meses, 6 meses de gestação. E a minha mãe disse que não. E aí foi quando que aconteceu? A minha mãe chamou, né? Uma das parteiras antigas para fazer uma reza na minha barriga, movimentar, mas não é uma pessoa qualquer. A minha mãe foi criticada pelos médicos, que aquilo ali era impossível, que aquilo ali não precisava, que era uma coisa arcaica. Quer dizer, ali era toda uma questão ancestral que estava sendo feita, mas não estava sendo respeitada, né? E realmente a criança, ela encaixou, né? Então, hoje você morar na cidade é preservar também a sua cultura, né? E não deixei de perder, né? Não sou nem mais nem menos indígena por estar aqui. Acompanhe a tecnologia, acompanhe os avanços, né? É que dá a entender que antes nós usávamos o arco e a flecha era a nossa arma. Hoje a nossa arma é a caneta e o conhecimento. Então muitos que estamos lutando, nós buscamos isso. Aprendemos as coisas boas com o não indígena, né? Aprendemos as coisas ruins também, mas nós separamos. E aquilo que é bom para o meu povo, eu aprendo e ensino. E é uma forma de resistência. Então, independentemente, Guilherme, do espaço que eu esteja, eu não vou deixar de ser indígena, não vou perder a minha cultura. Pelo contrário, eu vou deixar ela muito mais viva. É como eu falei, na cidade, todos sabem o nome de uma rua, de uma praça, que seja um nome indígena. Sabe contar até aquela história, por que aquela praça tem aquele nome indígena, mas não quer reconhecer aquele indígena que mora na cidade. Né? Você reconhece uma praça, sabe contar a história, mas você não quer reconhecer aquele indígena que está lá. Mas você quer que aquele indígena volte, né? Que ele faça o retorno para sua comunidade. Hoje a gente não precisa, né? Eu morando na cidade, eu morando na comunidade, eu vou ser indígena de qualquer forma. Muito bem, amigos. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Maria Lídia, né, dizer que gostei bastante, né, de trocar essa ideia, né, com ela, né. Acho que é um tema de extrema importância, né? Então quero agradecer aqui a sua participação e passo a bola, né, novamente para Maria Lídia fazer suas considerações finais. Guilherme, gratidão, né, pela essa troca de conhecimento, de experiência, de vivência, né, da luta que nós temos, a luta indígena, né, como eu sempre falo, não interessa o contexto que nós estamos morando, todos somos indígenas, mas ainda somos muito invisíveis quem faz essa luta em contexto urbano, né? Brigamos pelas políticas públicas, queremos um bem viver, queremos viver a nossa cultura, as nossas músicas, nossas medicinas tradicionais, de uma forma que não possamos ser criticados, né? Como a gente sempre fala, né, que indígena é indígena em qualquer lugar. A ancestralidade, ela me acompanha, independentemente se eu estou na comunidade, se eu estou na cidade ou fora do Brasil. É uma luta que eu digo que eu não escolhi, né? Eu fui escolhida para fazer essa luta. Hoje temos o censo, né, que saiu, não saiu todos os dados ainda, a gente chama de os microdados, que são os dados mais importantes para quem mora em contexto urbano, para sabermos quantos realmente somos, aonde estamos, né? Então, o censo mostrou bem claro que existem indígenas fora do território, né?
O erro do censo é que não falou que são indígenas que moram em contexto urbano, né? Só disse que são fora, né? Então dá a entender que esse fora é que você vai e volta, né? Mas é como eu falei, alguns voltam, outros não. Outros continuam na cidade fazendo a sua luta. E nós que estamos aqui também servimos de comunicação para quem se encontra lá na aldeia, né? Muitas das coisas que acontecem aqui na cidade, a gente passa as informações para os parentes. Então, nós ajudamos também o parente que está no contexto de território. É importante ter esse contato, é importante ter essa conexão. E eu agradeço, né, pela entrevista. Eu acho que é bem importante sabermos que estamos em contexto urbano, sabemos que somos indígenas, que temos uma luta, né, temos a nossa luta coletiva, temos a luta do nosso bem viver, estamos contra essa questão do marco temporal. O nosso marco, ele é ancestral, sempre estivemos aqui e vamos continuar aqui. E que eu espero que as dúvidas, né, que eu tenha esclarecido sobre a situação de quem está na cidade, não é uma escolha nossa. Às vezes a pessoa diz assim, mas você pode voltar para a comunidade? Sim, né, podemos voltar, mas é aquele às vezes que não quer voltar. Né? Eu vou deixar de estar ajudando, vou deixar de estar brigando, de estar lutando, né? Você imagina uma anciã de 80 anos que sempre que está morando aqui na cidade há mais de 60 anos e de repente dizer para ela que ela tem que voltar para a comunidade, né? Onde aqui ela já teve os seus filhos, seus netos, os seus bisnetos, mas ela não deixou de ser indígena, né? E explicar para ela que para ela ser vacinada, ela tem que voltar para a comunidade, né? Que fique bem claro que temos os nossos direitos e brigamos por isso, independentemente do espaço, né? Então, gratidão, Guilherme, estou à disposição sempre que precisar para esclarecer sobre essa luta indígena, né? Que ela cada vez mais, ela é grande, né? Mas não é impossível de ser conquistada, né? E vamos derrubar totalmente esse marco temporal, né? Porque ele é uma forma de genocídio, sim, está bem claro, mas nós estamos aqui para resistir, já estamos aqui resistindo há 523 anos, né? Então nós já temos essa vivência. Obrigada, Guilherme. Então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, agradecendo a Maria Lídia e também agradecendo a você que acompanhou esta conversa. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Além disso, comente e ajude a compartilhar, né, esta conversa. Tudo isso ajuda, né, no crescimento do canal. Além disso, obviamente, não poderia deixar de esquecer de, né, pedir que você que ainda não é inscrito no podcast Mesa de Debates, se inscreva no canal Mesa de Debates. É bem fácil, né, fazer esse procedimento. Além disso, né, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também o TikTok. Então, maravilha, pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado a todos e fui!